Muito bom dia, boa noite para quem está aqui, boa tarde para quem vai chegar. Sejam muito bem-vindas ao nosso encontro de hoje, sócias. Como é que vocês estão? Tô bem, graças a Deus. E vocês? Aqui tá tudo Bem, bem, graças a também. Deus. Curiosa. Curiosa para o Por que que ela assunto tá de hoje? curiosa? Para o assunto de hoje, para a conversa que a gente vai ter. Ah, é que eu tinha saído um pouquinho, voltei. Eu já achei que você tivesse uma novidade para nos contar, Belle. A novidade é o tema de hoje. Eu vou até. Claro que a gente primeiro vai contextualizar um pouquinho, né, aqui o Entre Sócias, né, Kelly? Aham. Mas o assunto de hoje, ele é um toque pessoal meu que eu senti no meu coração de trazer para vocês, porque parte do que nutre o Entre Sócias é isso, é a gente compartilhar de assuntos que se conectam no nosso dia a dia mesmo, e a gente vai se ouvindo, se ajudando, refletindo, aplicando no nosso dia a dia também esses aprendizados. Então aqui vou trazer um assunto que envolveu muito minha realidade nos últimos dias e me conectar com vocês. A Si tá entrando, que legal, Si, bem-vinda ao nosso primeiro encontro aqui Bom com Entre dia, bom Sócias. dia. E, e aí, antes de começarmos, a gente vai introduzir aqui rapidamente o que que é o Entre Sócias, né? Para quem está entrando e conhecendo, tendo esse primeiro contato com o nosso encontro, com o nosso café, né? Eu já tomei como um café aqui, é um café entre nós. Kelly, tá tudo bem? Tem assuntos assim que a gente coloca no Entre Sócias, o encontro entre sócias. Falando sobre algum tema, né, relacionado ao que está se passando como empreendedora, como a transição de carreira, o início, transição de carreira, quem não está aqui, né, do físico para o digital, né, por isso estamos aqui. Então, por mais que a gente tá na mesma profissão, eu acredito que seja uma transição de carreira, porque o digital é uma novidade para nós e todo momento ele vai atualizando, né? E tem o encontro e tem o café. Esse café, qual é a diferença? O café, aí a gente não coloca no ar. Todos os encontros a gente grava para nós mesmos depois reassistir, refletir. E o café é um assunto mais íntimo, sabe? Às vezes, eu quero trazer aqui, mas eu não quero expor. Eu quero falar com vocês sobre uma dificuldade que eu estou passando. E aí a gente deixa o link fechado, não coloca no YouTube, né, para poder ficar visível para todo mundo, tá? A intenção de colocar no YouTube é realmente a gente ter essa plataforma do YouTube. Para que eu falo para a Belle, ó, já pensou, daqui 1 ano, 2 anos, a gente volta a olhar e fala, olha só como que a gente estava e como a gente está hoje. Então, ter essa comparação é muito importante para o nosso crescimento, acreditamos, né? Então, por isso a gente coloca ali os encontros, tá? E também para chamar mais pessoas. Nós não estamos fazendo ainda uma estratégia para chamar, por quê? Tem 4 meses, Belle, mais ou menos, não tem Cinco. nem Agora eu vou fazer seis. quase meio aninho. A gente vai cantar parabéns com 1 ano, né? Vamos fazer uma festinha com 1 ano entre sócios. Mas assim, tá sendo uma caminhada de formiguinha, sabe? Começou Sim. comigo e com a Belle, e depois foi entrando a Rá, a Chay e a Cris, e depois foi assim, entrando mais pessoas, né? Mas o intuito é que todas possam participar para que nós possamos conhecer, né? Tanto a profissão de cada uma de vocês e também as dificuldades, a gente colocar aqui na mesa que a gente fala, "Gente, vamos tomar um A mesa cafezinho, entre vamos sócios. conversar na mesa aqui as Sim. dificuldades que às vezes a gente passa no dia a dia e não tem com quem compartilhar, né? Às vezes você vai no final de semana, você é uma pessoa, né? Com seus amigos, suas amigas. Na academia é outra, que nem a gente estava conversando outro dia, né, Meli? E E no no Entre trabalho, Sócias, a gente fala sobre o nosso trabalho, sabe? E todo mundo aqui consegue uma entender a outra, porque somos mulheres.
relativamente assim uma faixa etária no qual a gente pode dizer assim que tem as mesmas dificuldades como mulher, climatério, a gente conversa, né? E o que mais que a gente fala sobre projetos, né? Às vezes você quer realizar alguma coisa e não consegue. Já realizamos vários projetinhos aqui, né, Beli? Já nasceram workshops aqui, né, gente? Tá saindo venda, tá saindo workshop, a gente tá tirando projetos do papel, se apoiando. O Entre Sócios, ele tem uma raiz muito forte de impulsionamento, de planejamento, de escuta, principalmente, porque a gente sabe, desculpa, Kelly, eu não queria te cortar, não, eu só complementei, Não, tá? não O que você cortou, estava não. falando. E aí a gente se ouve, como a Kelly disse, se ajuda, se entende, né, se compreende, porque a gente sabe que empreendedora tende a se sentir, né, muito sozinha. E quando a gente vai para lugares onde tem mais empreendedoras, é sempre muito focado em networking. E às vezes a gente está com dúvidas no bastidor do nosso negócio. Às vezes a gente está passando por alguma situação muito interna mesmo, né, na nossa posição de mãe, de mulher, enfim, de profissional e dúvidas. E às vezes aqui a gente se reúne justamente para poder fazer essa troca, essa escuta, esse acolhimento e colocar em atividade. Ou seja, a gente não fica aqui só planejando, sonhando, a gente se escuta, se entende, se planeja e faz acontecer. E juntas todas nós fazemos isso acontecer para todo mundo, né? Então é uma das coisas que mais diferenciam entre sócios. Se você quiser complementar, Kelly, também fique à vontade, tá? Quem aqui já fez um curso, uma mentoria de desenvolvimento pessoal? Creio que todas. Quem conseguiu colocar em prática 100%? 50, E- 20. É por aí, né, gente? A gente não consegue. Chega um determinado momento que você fica, oi, né? Dá aquela travada. E aí, com quem que você vai conversar? Né? Então, assim, tem os encontros, mas aí você fazendo amizade, né? Nossa, a Lu falou sobre aquele assunto que eu também, olha, Lu, tô com aquela dificuldade. Aí depois você pode conversar com a Lu, a Patrícia, a Emily, e aí, nossa, a troca vai acontecendo, né? E sobre workshops, quem aqui teve dificuldade depois da pandemia? Antes da pandemia, eu estava fazendo workshop presencial, as coisas estavam acontecendo presencial, e depois alguma coisa mudou, e eu acho que a mudança está atrelado a essa situação. Quem aqui acha que isso aconteceu, né? Muita coisa mudou. Então, assim, essa mudança nos trava, provavelmente. Então, todo mundo ficou travada. E caminhar também, junto com pessoas que está travada é importante, porque uma vai destravando a outra. É, já tive dias aqui bem difíceis. Inclusive, eu vou. Será que a gente já pode introduzir, Kelly? Pode. Pode, né? Vamos introduzir? Vou matar a curiosidade aqui do menino. A gente. Eu quis trazer um assunto voltado à força e propósito, quando a gente leva em consideração a nossa força interior em relação ao nosso propósito, com base nas minhas experiências pessoais, eu tenho certeza que, de alguma forma, cada uma de vocês vivencia ou vivenciou algumas coisas que eu vou pontuar aqui rapidamente, tá? Eu não vou entrar no mar de lamúrias nem nada, tá, gente? Eu só vou trazer experiências e percepções que eu tive e a gente vai Pode trocar sobre isso. chorar. A gente Não, deixa. lamúria que eu quero dizer assim, ai, nem, sabe assim, tipo aquele, Não, a gente sente, a gente já teve emoção aqui, de a gente se emocionar mesmo, lágrimas vieram, porque a gente se conecta, a gente realmente vibra, se emociona com a história de cada uma de nós. Então aqui é um espaço seguro e aberto para a gente poder abrir nossas vulnerabilidades. Eu estou exercitando isso e vamos lá. Por que que eu trouxe, né, esse encontro de hoje? Eu já tive dias muito. Já tive, não, ainda tenho, né, gente? A vida tá rolando, mas dias difíceis surgiram nos últimos tempos, e uma das coisas que eu mais senti diferença, principalmente em estar aqui no ambiente do Entre Sócias, é você se sentir à vontade para falar assim: gente, eu não tô bem, eu não tô conseguindo hoje, o que eu planejei não deu certo,
E as pessoas ali dentro, elas não vão te julgar menos profissional por isso. Porque a gente sabe que o mundo afora, se a gente expõe a nossa vulnerabilidade, dependendo de quem estiver ali, a gente se vulnerabiliza e, ao mesmo tempo, afeta nossa autoridade com as outras pessoas. Porque a gente vive numa sociedade onde a mulher ela tem que dar conta de tudo, ela tem que estar perfeita, ela tem que demonstrar força, muita fortaleza, né? Muita perfeição em tudo que faz. E quando a gente para olhar para dentro, a gente fala, gente, mas às vezes tá uma bagunça ali dentro, você fala, meu Deus, e o negócio tem que andar, e as coisas têm que evoluir, e aí dá um colapso interno, assim, né? Daquela agonizada. Eu já tive dias assim, dando até eu já fui amparada aqui várias vezes pelas meninas. Teve um dia, né, que eu fiquei muito aflita, assim, na verdade dois, mas teve um dia que eu estava muito aflita, eu não tinha condições, eu tinha perdido uma tia, e eu não tinha condições, aquilo me marcou muito, assim, eu não conseguia pensar no que postar, fazer conteúdo. Falei, gente, a gente sabe da importância da constância, a gente sabe da a importância de postar conteúdo, de ser lembrada, de ter criatividade, de fazer acontecer, de ir para cima. Mas e quando não dá para você ir para cima pura e simplesmente porque tem um monte de coisa acontecendo na sua vida? Você é um ser humano, você também tem emoções e trava. E aí eu tinha perdido minha tia, enfim, final de semana eu tinha sido com a minha família, e, né, a perda familiar tomou muito, tanto do meu emocional quanto da minha presença. E aí eu cheguei na Kelly e falei, Kelly, não sei nem o que postar hoje. O que que a Kelly fez, gente? Ela criou um conteúdo, estava perto de realizar o meu workshop. Ela criou um conteúdo. Eu tô dando exemplo aqui, gente, do que tem no Entre Sócios, tá? A Kelly, ela desde o começo, assim, a gente tá assim, né? E a gente vai expandindo isso, cada uma de nós vai executando esse papel. Eu falei pra Kelly, Kelly, eu não tenho a menor ideia do que postar. Não sei o que fazer. Esse dia, ela foi lá e falou, Bélio, vamos fazer uma collab? E ela fez a collab, eu fui no, né, enfim, velório, né, estive entre minha família, e assim, ela fez o papel dela profissional de uma maneira tão de dentro para fora, ela fez de alma. Ela tirou um peso do meu ombro naquele momento. E aí eu falei, gente, eu consegui me entregar naquele dia, porque a gente se cobra muito, às vezes nem ser humano está no papel familiar, às vezes aquilo ali mói a gente por dentro. E você tem que trabalhar, e você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, a gente é cobrado o tempo todo. Esse é um ponto. O outro foi dentro do grupo mesmo, eu precisando abrir as minhas vulnerabilidades, porque chega num dado momento que você tem que fazer muita coisa, e aí você se pergunta, pera, o que eu tô fazendo? Sabe quando você para e fala, eu já não sei mais o que eu tô fazendo? Porque trava, bate medo, bate insegurança, bate tudo, na verdade, né? E aí você vai se expor no grupo, vai começar a colocar a sua dor, a sua vulnerabilidade, e você vai ver que ali as meninas falam, tá tudo bem, porque todas nós passamos por isso de alguma forma, você não é menos profissional por isso. Então, eu estou exercitando isso. E aqui no nosso encontro, eu vim convidar vocês a refletir sobre os dias, os famosos altos e baixos que a gente tem, porque eu tenho passado por dias muito intensos. Eu já tive dias que eu simplesmente parei e chorei. E falei, gente, não consigo agora, eu vou ter que dar uma pausa, vou ter que dar uma aliviada na minha mente, porque não estou conseguindo, não tô nada bem. E as meninas sentem, elas percebem quando a gente não tá. E aí é o convite aqui, gente, é vocês refletirem comigo, tá? Por que que a gente faz o que faz? De onde a gente busca forças para continuar nos altos e baixos e aqui principalmente nos baixos, nos dias mais difíceis, tá? Como a gente lida com isso? O quanto que a gente tem se cobrado, o quanto a gente tem entendido que a gente precisa se aceitar naquele momento para seguir. Então, a minha percepção aqui, tá? No meio de tudo que aconteceu nos últimos dias, vontade de desistir raspa, sabe? Raspa, assim, passa raspando. E aí eu paro e penso assim, não. Quando você pensa em desistir, você perdeu a clareza do porquê você está aqui hoje fazendo tudo o que você faz.
E eu, quando raspei por isso, porque eu tava com muita coisa, e é aquilo que a gente sempre fala, né, Kelly? Aqui com as meninas a gente fala, tenha clareza. Onde você quer chegar? Por que que o teu coração, pelo que o teu coração pulsa? Pelo que os seus olhos brilham? O que que faz você levantar todos os dias? Quando você sente vontade de desistir porque está muito difícil, reveja. O que que você está fazendo hoje que está te desviando ou te sobrecarregando? Eu tive que parar para reconhecer as minhas bênçãos, porque se você não reconhece suas bênçãos, você se sente vítima do mundo. Tive que reconhecer as minhas bênçãos, tive que olhar lá na frente, assim, é a história da clareza, aonde eu me vejo, onde eu quero chegar. Por que que eu tô fazendo tudo isso que eu tô fazendo? Tive que aceitar que vão ter dias difíceis, que vão ter dias que faz parte, é isso mesmo. E se permitir sentir isso. Isso não é ser menos. Então, a pergunta que eu tenho para vocês aqui é justamente por que vocês fazem o que vocês fazem? Como vocês lidam com dias que a vida parece que está te testando força e perseverança? Como vocês lidam com isso? Vocês têm isso muito firme em vocês? E se não tiver, gente, eu estou colocando a minha vida aqui para vocês. Falando, tem dia que eu falo que, meu, pera, tô meio balançada aqui, preciso resgatar em mim meu objetivo. Eu resgato em mim meu objetivo, tento clarear os meus compromissos para eu ajustar minha rota. Então, aqui a pergunta que eu faço para vocês é meio que uma provocação, sabe? Porque eu tenho certeza que a gente tem dias de muitos altos e muitos baixos. Por que vocês fazem o que fazem? O que que, o que que vocês fazem para continuar em movimento? E quando a fase ou os dias da semana estão difíceis, o que vocês fazem para se revigorar? Aqui eu vou abrir para vocês espaço para vocês fazerem essa troca comigo também, tá bom? Quem quiser Quem é começar, fique à o usuário vontade. do Zoom que levantou a mão? Quem? Desculpa, não ouvi. O usuário do Zoom. Quem é o usuário do Zoom? É, tem uma pessoa sem nome aqui, ela levantou a mão. Coloca no comentário aqui, boa, para quem fazemos o que fazemos. Coloca no comentário quem é você, quem és tu que está com o usuário do. A Ana! Quem? Ana, peraí, gente, tem duas Anas. Vamos nos situar. Eu, Ah, Ana. Aí a a Ana Kelly, a Wakatsuki? Ana. Oi? A Ana Wakatsugi, eu acho, que é o usuário do Zoom. É, porque aí eu não tive certeza, mandei mensagem pra ela, sabe? Ela tá aqui, então é ela mesma, Kelly. Ah, então tá. Aí a Então, Ana Silva comentou, a Ra, desculpa, gente, só fazendo aqui a introdução dos comentários no Zoom, tá bom? A Ra perguntou junto comigo, para quem fazemos o que fazemos? Boa, Ra, muito bom. Essa pergunta também ela é valiosa. E a Ana Silva, me revejo no que estás a falar, Belle. Sinto neste momento que preciso parar para voltar com tudo. É renovar as energias, eu me conecto com a natureza, faço reiki e meditação com respiração consciente. Obrigada, Ana. Maravilha. Pode falar, Ra. Literalmente eu corro. ela corre. Mas é verdade. Semana passada não estava muito legal. E literalmente eu saí correr para recarregar energia. E quando eu coloco para quem eu faço o que eu faço, é o que dá sentido. Porque o dia que eu não estou muito bem, aí eu vou correr, vou me conectar comigo. E é incrível. Eu recebo mensagens de pessoas agradecendo pela sessão que eu fiz, uma percepção que eu entreguei para a pessoa. Então, eu falo, nossa, vale a pena. Então, respira e segue. Porque nós somos cíclicas, mulher é muito cíclica. Então, a gente tem os períodos de altos e baixos. E se você começar a reparar no seu período menstrual, eles sempre vão coincidir, esses altos e baixos. Então, é respeitar o momento, ter essas válvulas de escape
usar elas a seu favor. E também o ambiente, né? O ambiente conta muito. Então, que nem um dia eu mandei um áudio lá para Kelly e para Chá, mas não sei porque eu tava rindo, queria chorar, enfim, é assim. Tipo, mesmo na dificuldade, se a gente puder compartilhar com alguém, a gente compartilha rindo, né? Nossa dificuldade. Obrigada, Rafa. Eu vou Alguém mais falar. gostaria? Ah, isso que eu Alguém. perguntar. Alguém mais? É, sobre propósito, sobre para quem eu faço, para, né, para quem eu faço isso, por que eu faço isso, é algo que eu, hoje em dia já tenho muito claro na minha cabeça, né? E eu vejo a Belle, quando eu conheci ela, e agora tá super diferente. Você pensa, 6 meses quase, só que tá super diferente. E eu também quero trazer aqui essa conexão que a gente pode ter, mesmo não conhecendo pessoalmente. Depois eu gostaria que a Lu, a Rá, né, a Lu compartilhasse como que foi, né, o workshop de vocês presencial, tá? Né? E quando eu comecei a trabalhar com mulheres, né, eu comecei a perceber que não é somente o corpo que eu precisava trabalhar, assim, o mental e a emoção. E quando isso tudo foi acontecendo, eu tava muito produtiva. E quanto mais idade a gente fica, parece que o tempo voa, então eu comecei a ficar muito acelerada. Só que isso me fez bem, porque aí acelera o meu metabolismo, porque o metabolismo vai ficando cada vez mais lento, né? E aí eu vou, quando vi, eu já estava fazendo um, dois projetos, auxiliando o projeto de uma com outra e tal. Só que quando eu estava viajando pro Japão, Brasil sozinha, tanto é que a Harumi está de prova, eu peguei e falei assim: eu tô cansada, eu não quero mais fazer sozinha. Né? Eu falei, eu volto pro Japão, mas eu não volto mais sozinha. Eu falei pra Harumi. Eu quero equipe, eu quero você comigo, eu quero fulano, não sei o quê. Já coloquei nomes assim. Eu falei, eu não vou mais fazer sozinha, porque sozinha cansa. Você consegue dar conta. Mas, nossa, com quem depois você vai compartilhar, sabe? Né? Então, assim, é por isso que eu falo, essa ambiência, o grupo que tem, que a gente pode, né, compartilhar, assim, sobre nossos projetos, é o que faz a gente ir para o próximo nível, porque a gente consegue, realmente, aquilo lá que o pessoal fala, sozinha vai até um tanto, e com mais gente vai mais longe, isso é, de fato, uma verdade, sabe? Ciliane, Sim? Oi, oi, gente. Desculpa, eu vou abrir, mas eu perdão, falo. eu errei teu nome, é Cilane, eu falei Ciliane, é que eu tenho uma amiga chamada Ciliane, perdão. Tudo bem, não tem problema. Então, eu estou passando por um momento muito diferente em relação a como que eu sinto as coisas, né? Eu tô esse negócio do autoconhecimento que você vai indo para camadas muito profundas, né? Isso é muito, assim, é muito verdade e às vezes é muito assustador também. Então, nesse último trimestre, e aí para mim já é muito claro assim, o que que eu estou trabalhando em relação, porque assim, o meu maior objetivo de vida é fazer essa existência ter sucesso. Então não é ter sucesso no meu trabalho ou na minha vida relacional ou no meu financeiro. A minha área que ainda é a área que mais precisa de evolução são as finanças, que assim já é outra vida em relação a como eu comecei nessa caminhada, que já faz, nossa, acho que já faz 12 anos, e eu sei que é pouco em relação a uma vida inteira, mas o que eu estava trabalhando, né, há 3 meses, é a questão de
ser uma pessoa menos rígida, porque eu sempre fui muito rígida em relação à vida, né? A vida me dava um comando, até tipo, eu contratava uma mentoria e aí a pessoa falava para mim X, Y, Z. E assim, sempre pessoas alinhadas com o que eu acreditava e eu não queria fazer o que a pessoa estava falando porque eu era rígida em relação à vida. E eu queria mudar isso, então eu tinha clareza de que eu estava passando por isso. E aí eu tinha planejado mudar para uma cidade que tinha. Eu morava em Barueri e mudei para a Zona Sul de São Paulo para colocar minha filha numa escola Waldorf, que é uma escola que é gratuita, porque eu não tinha como pagar uma escola Waldorf comum, particular, né? Que mesmo sendo particular, não é uma escola normal, que é os pais que se juntam, mesmo assim, ainda fica um custo alto. E aí eu planejei, então no dia 6 de julho eu falei pro dono da casa que eu ia sair. Aí no dia 26 minha mãe fez uma festa de aniversário de 60 anos, que foi maravilhosa. No dia 26 à noite, meu pai teve o segundo AVC. E aí, no primeiro, meu pai ficou bem, assim, foi ruim, mas ele ficou bem. No segundo, foi melhor, porque não foi no mesmo lugar, né? Não foi do lado direito de novo, que teria sido pior, que é a parte da cognição, foi do lado esquerdo, mas ele perdeu a fala e todo o movimento do lado esquerdo. E eu mudei no dia 3 de agosto para outro lado do mundo, assim. É muito longe de lá, só que ainda não foi para perto da escola, porque eu não achei casa aqui. Quando foi no dia 23 de agosto, eu mudei de novo. E essa mudança já foi assim uma grande mudança para mim, porque eu não queria fazer isso, eu não tinha forças. Mas eu perguntava para as pessoas que me amavam o que que eu deveria fazer. E elas falavam: você vai fazer isso, porque é o melhor. E foi a primeira vez que eu confiei nas pessoas cegamente, porque eu não tinha forças. Eu não tinha forças porque desde que eu mudei para cá, assim, a gente tem que ficar voltando, porque a gente fez uma escala para cuidar do meu pai, e a gente tem que ficar voltando, e a gente dividiu os custos. Então, assim, imagina, mudança, pagar o tratamento dele, voltar para lá, que também não é barato. Então, foi uma grande mudança para mim, assim, confiar realmente que as pessoas que me amavam sabiam o que era melhor para mim, mesmo que eu não conseguia aproveitar aquilo, eu só fiz mesmo, sabe? Num movimento de pura confiança. Só que aí de lá para cá, né, eu mudei dia 23 de agosto. Então, imagina, minha filha numa escola nova, ela não ficou nada feliz, né, porque apesar de ser uma coisa boa, ela é criança, né, não entende, né, o longo prazo. Meu pai nessa situação, que graças a Deus agora ele está fazendo os tratamentos, então ele já consegue várias coisas, já está falando, então a gente está vendo uma melhora. E o meu trabalho no meio disso tudo, né? Então, assim, e eu, né, a minha bandeira é clareza emocional, a minha bandeira é bússola interna, seguir o que você sente. Então, quando vocês falam assim, por quem você faz, o meu propósito, tal, eu sempre penso nessa coisa de ter sucesso nessa existência e que eu não preciso ter pressa, porque antes eu tinha muita pressa, sabe? Tinha muita pressa de que eu tinha que fazer. E eu percebi que assim, eu tenho eu tenho a existência inteira, sabe? Não importa o que eu faça, não existe erro, eu não vou errar, eu vou ter de novo o que fazer. Mas eu vou chegar no ponto, desculpa ter me alongado tanto, mas é que eu eu me sinto agora no momento que assim, tem uma coisa que é uma verdade, que o dinheiro segue a alegria, né? Que eu falei que a área das finanças é a que mais precisa melhorar. Então eu decidi que eu vou fazer aquilo que me dá alegria, porque eu sempre fiz o que eu tinha que fazer. E a minha bandeira é clareza emocional, bússola interna. Então eu estou no momento agora de estagnação. Se eu não estou travada, eu estou sentindo o que que eu quero, para onde eu vou. E toda hora que eu quero pensar, você está atrasada, você está fazendo errado, isso está errado, eu lembro, eu estou colocando em prática o que eu ensino, eu estou sendo coerente, eu preciso ir por esse caminho. Não é um trabalho, né? Ontem eu escutei uma moça que eu gosto muito, que é a doutora Tânia, do canal Academia do Desenvolvimento Pessoal, e ela falou uma coisa que me fez muito sentido, que ela falou assim, eu coloquei o nome academia porque as emoções, para a gente desenvolver emoções fortes e a gente ter pensamentos melhores, é igual a academia. Você tem que ir todo dia, senão você perde. Mesmo que o nosso músculo lembre, se você parar um tempo, você consegue ter um desempenho melhor quando você voltar, é todo dia. Você precisa ir todo dia, você precisa fazer todo dia.
Então, eu estou me sentindo nessa academia, assim, de praticar o que eu falo e de me dar esse tempo de, assim, aconteceu muita coisa na sua vida. Eu tenho um perfil que eu nem sei se é comportamental, sei lá o quê. Eu demoro para sentir as coisas, tipo assim, passa o caminhão em cima de mim, eu saio andando, fazendo o que tem que fazer, aí depois eu sinto, poxa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, eu vejo que assim eu tenho feito e eu falo isso com alegria de conseguir admitir que o que eu faço, né, que não é fazer, que é sentir, é por mim mesma, por conseguir ser verdadeira comigo e que é uma coisa que eu busquei muito e que não é fácil, assim, não é fácil, é difícil pra caramba e obrigada por me ouvirem e por esse espaço aqui. Obrigada. Obrigada, sim. É bom que vocês falam, porque também vai dando abertura para a gente também enxergar as coisas com outras perspectivas, novos insights. A gente também aprende, né? Obrigada. Pode falar, Emily. Oi, meninas. Primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade. Eu estou transbordando de alegria de saber que eu encontrei pessoas que eu me identifico, porque a minha caminhada sempre foi muito sozinha. Eu sempre caminhei sozinha e eu nunca enxerguei o chão. E até inclusive quando eu enxergo o chão é porque tem alguma coisa errada. E estar aqui hoje com a minha sócia, a Patrícia, que me fez esse convite. O que me move hoje é o propósito e, e me priorizar, ter me encontrado. Ai, quando chega, eu tô arrepiada. Foi o que fez toda a diferença na minha vida. E se eu pudesse contribuir agora, o que que fez a diferença e o que me faz acordar todos os dias foi o poder de decisão e o amor próprio. Mas eu fiz uma caminhada muito longa. Eu venho de, eu entrei no programa chamado Seca Você, da Maíra Cardi, e foi aonde começou a minha transformação. Foi o sim mais bonito que eu disse pra mim em toda a minha vida. Porque eu sempre fui uma mulher que disse muito não pra mim. Quando essa ficha caiu, foi bem difícil. Eu tive burnout violentíssimo por 3 anos. Isso me tirou completamente de tudo. Eu não perdi só dinheiro, que eu quebrei 4 vezes. Mas eu perdi a minha essência, o meu poder de falar com as pessoas, a minha alegria de viver. Mas, apesar de ter sido a pior coisa que aconteceu na minha vida, também foi a coisa mais extraordinária, porque foi através disso que eu me encontrei. Porque nós mulheres, com tudo isso, principalmente nós como empreendedoras e quem tem família, filhos, a gente vai se separando em pedaços e a gente nem sente que isso vai acontecendo. E quando a gente chega nesse momento que o corpo gritou e disse, ó, deu, eu não aguento mais, tu precisa olhar para ti, é a hora que a gente vê que a gente está em pedacinhos e a gente precisa se unir de novo, porque uma mulher curada, o mundo cura automaticamente. E isso virou meu propósito de vida. Então, o que fez a diferença foi realmente poder de decisão e disciplina. Com isso, eu emagreci 30 quilos, eu treino todos os dias. Eu olho para mim, eu passei a me priorizar e isso fez toda a diferença. Hoje, por exemplo, eu coloquei um vestido que há anos eu não coloco, para que o meu amor próprio pudesse transbordar para vocês. E é isso que me move, não é que eu não tenho dias difíceis. Eu, dia 3 de agosto, eu estava solteira, deitada, descansada em casa, bonitinha. No dia 4 a minha sogra faleceu, que foi uma perda extremamente dolorosa. No dia 5 eu estava casada com uma casa diferente, num lugar diferente, com a minha família dentro esperando por uma nova Emily que eu nem imaginava que viria, né? E isso me trouxe uma, como eu vou dizer para vocês, me dá uma força diferente. Eu vim destroçada de um período de cansaço, eu não consegui curtir luto, mas o propósito, essa vontade de acender outras mulheres, isso lateja dentro de mim. E num amor tão grande.
E como Deus me deu a oportunidade de caminhar com a Patrícia, que é uma mulher extraordinária, que entende desse universo feminino como ninguém. Então eu tô aqui de todo o meu coração e eu espero do fundo da alma e do coração que agora eu encontrei o meu ninho, porque caminhar sozinha realmente a gente até consegue, mas é muito difícil. E quando a gente tá juntas, isso traz uma força tão grande e é essa força que não me faz desistir. No momento que a gente não desiste de nós, nós mulheres, nós somos a prioridade. Eu forte, eu me cuidando, me amando. Se eu estou cansada, eu vou descansar, que eu não tinha. Isso é um treino diário que a gente faz, né? Porque eu me cobro muito, às vezes eu sou até cruel demais comigo pela cobrança, por ser, estar tudo bem, por ser a melhor mulher, a melhor empresa, sabe? A gente tem essa cobrança porque é interna e é externa também essa cobrança. Mas me priorizar, amor próprio, disciplina e poder de decisão foi o que mudou minha vida. O que que eu quero dizer para si? Se no momento que tu toma, tu tem o poder de decisão, diz assim, eu vou mudar e eu vou fazer o que for preciso, na hora a mão de Deus te segura e é a força para tu continuar caminhando. Pode ter certeza do que estou te dizendo, porque eu vivi isso e eu sinto que eu preciso transbordar isso para, quem sabe, aí ajudar outras mulheres. E muito obrigada. Patrícia, eu te amo, muito obrigada. Nós estamos juntos nessa caminhada e nós vamos fazer um trabalho lindo. Obrigada. Eu sabia que ia ter choro, eu não posso ver ninguém chorando, Emily, porque eu também eu sou aquelas durona que chora. Eu sabe que me veio assim no pensamento que a gente tá assim cercado de mulheres incríveis, cada uma com uma energia diferente, porque está em fases diferentes. Isso que torna esse espaço único. A Emily, ela está numa fase de transformação que me fez lembrar da fase que eu estava também de transformação, né? A Silane, ela compartilhou uma fase também de mudança que me fez também lembrar a Kelly na fase de mudança, né? Então, assim, com certeza a gente consegue ter uma empatia, além da empatia, sabe? Um coração, assim, realmente que consegue ser um espelho, né? Que olha para a pessoa e fala: eu sei pelo que você passou. E aí eu costumo dizer sempre para Belle: te vejo lá. Eu falo até para minhas alunas, para Rai, eu te vejo lá. Eu te vejo lá. Eu tenho essa energia, assim, no sentido, a Belle estava em luto a Harumi é do abraço, né? Quando tá em luto, assim, não sei qual o perfil de vocês, a gente vai se conhecendo à medida, né? Ai, quando tá numa situação, tem a Ra, eu sei que a Lu também é do. Tô aqui, eu já sou daquela que, nossa, a energia tá assim, então, vamos, gente, sabe assim? Tá ruim, mas pode piorar, então. E tá tudo bem, né? Que vocês possam também pegar essa minha energia, né? Então, Kelly, não, eu não tô nesse momento, mas bora! E quem sabe, né? Faz movimentar aí, chacoalhar, às vezes também, né? Não, e Pode é ser essa diversidade que nos completa. É isso, exato. porque cada uma de nós é uma essência diferente, é uma energia diferente, e a gente se complementa quando a gente está misturada. Isso é que é extraordinário. Exatamente, gente, exatamente. Alguém mais gostaria de compartilhar? Mas vamos falar? A Beli não consegue nem falar, vou falar para você se recuperar, tá, Beli? Aí você se recupera aí. Eu tô rindo, mas eu tô rindo porque tudo que foi falado até agora, para mim, caiu assim, puf, né? Eu ouço muito que eu sou acelerada, aí que eu não paro, que eu preciso respirar, mas às vezes as pessoas não entendem, foi o que a Kelly falou, é a energia. Eu sou muito do abraço, mas eu sou aquela de que tenho que acelerar, porque se a gente não acelerar, as pessoas param. E se parar,
o negócio não vai. Então, eu outro dia eu escrevi: o que chamam de aceleramento em mim é organização, é disciplina e vontade de vencer e de fazer. E aí, hoje, ouvindo todas vocês, eu falei, gente, no sábado eu estava ali, com o coração partido. Ouvi uma frase, que não deveria ter ouvido, de uma pessoa que está ao meu lado, que simplesmente vira para você e fala: para você ser terapeuta, você tem que estudar muito. Para você querer ajudar alguém, a cara da Haruni. Foi com esse espírito que eu fui pro workshop, tá? Foi aí, ó. Pá! E eu tinha um workshop para fazer, onde ia trabalhar com pessoas, e ouvi e essa frase, gente, na véspera não, na hora de você ir fazer algo, você ouvir uma coisa dessa, é meio que você se desmonta, né? Você fala: da onde que eu vou me recuperar, da onde que eu vou buscar forças, e ter um ponto onde alguém onde a gente possa falar, alguém onde a gente pode, colocar para fora. Isso foi o que me salvou. Eu tenho um grupo também onde eu tenho pessoas que possam me ouvir sem julgamento, né? Porque a gente estuda e ouvir de alguém próximo que você não tem capacidade é muito difícil, principalmente na hora de apresentar. Então eu me senti assim, eu fui assim com o coração partido. Falei: e agora? Como é que eu vou tocar o coração das pessoas que vão estar lá e poder ajudar essas pessoas que estão indo em busca de ajuda, se eu estou machucada, se eu estou ferida? Então acho que cai tudo com o que foi falado. Aí eu lembrei do meu propósito, que sempre foi ajudar. Faço, e eu tenho uma frase que eu trago comigo, que eu sempre termino uma live ou alguma coisa, eu termino falando: eu existo por vocês e para vocês, né? Então, não é porque eu existo por vocês, o por vocês é porque vocês existem, eu estou aqui, e para vocês é para poder dar esse suporte. Aí eu lembrei desse propósito, eu falei: esquece tudo, você fez o que você tinha que fazer até agora, não adianta carregar o mundo, e bora, vai, dá o seu melhor, dá o que você pode fazer, e construa a partir de hoje uma nova Luciana. Eu acho que ultimamente eu vou começar a me descrever como a Fênix, né? Que é aquela que toma uma burdoada e levanta das cinzas, você fala assim: agora você vai. Então eu acho que eu tô todos esses momentos, sabe, Kelly? Todos eles. Mas não vou Ô, desistir e Lu, tô indo. antes que a Rafa fale, ai, essa cortina tá me atrapalhando. Antes que a Rafa fale, eu também tava numa fase fênix, deixa eu compartilhar. Aí a Rafa falou assim: você quer falar, Rafa? Fale o que você falou pra mim. Aí eu Eu já peguei e passo o falei: contato. não, não O sou mais contato é o fênix. mesmo que o meu, tá? O contato é o mesmo que o meu. Por acaso é meu marido, tá? Que falou isso. Ah, Se não quer. posso dar jeito nele, não posso dar jeito. Aí é com você, né? Exatamente, ouvi de uma pessoa bem próxima, assim, né? Bem, Inclusive, bem, nem bem. foi no workshop, nada. Então, era por isso que ele não foi, Rafa. Pode falar. Nossa, e eu falei na palestra assim, quando a mulher toma uma decisão, ela não toma do dia para noite. É uma coisa que já está ali, ó, pensada, e quando ela toma, ela pega, né? Enfim, da Fênix. A Kelly sempre vem com esse negócio assim, porque eu sou Fênix. Fênix. Eu falei: ó, cuidado, porque tudo que tem luz tem sombra. O que acontece? A Fênix, ela sempre cai, e ela tem que renascer da cinza. Então, esse arquétipo Fênix, a gente tem que tomar cuidado. Porque se você fica usando muito, você fica usando, mas olhando para o lado luz. E não se esqueça que tem o lado sombra. Porque daí você renasce, mas o que acontece? O arquétipo vai buscar para você cair na sombra, para você cair, entendeu? Então, eu falei: começa a usar o outro. Tira a Fênix da vida, tá? Aí hoje em dia eu não uso nada. Falei, não. Mas eu falei, tem razão, é porque assim, eu tava num ciclo
de muito altos e depois Uhum. aconteceu alguma coisa, eu falei, meu Deus, eu vou ter que reinventar, sabe? Tipo, e isso daí aconteceu com o assunto da Cilane, de mudança, né? Quando eu mudei do Brasil, ou do Japão para o Brasil, que a gente fica totalmente perdida. E aí eu fiquei fênix, né? Pra lá e pra cá. E aconteceu também comigo, Silane, que aí a minha mãe pegou e falou assim: Filha, deixa eu conversar com você. Tá me doendo ver você viajando de malinha pra lá e pra cá. Porque eu tava workshop São Paulo, Curitiba, sabe aquela viagem assim que você tá sozinha, Fênix, tal. Então eu tava, Emily, e você entendeu mais ou menos a pegada, né? Talvez você tá se identificando comigo, né? Aí você pensa assim, meu Deus, eu tô arrasando. Só que aí chegava assim, ai, começava a sentir aquele vazio. Não, eu tenho que procurar alguma coisa. Então eu estava no modo acelerado, procurando espaços onde eu não tinha um lar, uma raiz, né? Então, quando eu comecei a pensar, não, eu preciso ficar num lugar que me conforta, que eu posso dedicar, foi o esporte, foi a academia, foi a constância, a disciplina, né, que nós conversamos aqui, que me fez ficar num lugar. E quando a gente fica num lugar, a gente começa a olhar as coisas em volta de uma maneira diferente, né? E você pode transformar muito onde você tá, na verdade, né? Não precisa viajar muito assim. E ó, diga-se de passagem, o workshop foi maravilhoso. A Lu foi muito pontual. A Lu foi muito essencial, porque ela soube me ajudar no momento que eu estava ali ministrando a dinâmica. A Lu teve a sensibilidade de fazer com que, né, é, a minha palestra fluísse de uma maneira que as pessoas se sentissem abraçadas, porque precisavam serem abraçadas literalmente. E a Lu foi muito pontual, teve uma sensibilidade incrível. Então, Lu, gratidão. Você foi divina. Eu acho que uma completou a outra ali, né? Não tinha como. Nós estávamos em quatro terapeutas, um que é bem, como que eu diria, bem didático, porque a parte dele é didática, ele iria falar sobre o estresse, 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 ele iria abrir uma ferida. Aí eu entraria fechando essa ferida, não fechando, mas acolhendo essa ferida, para depois a Harumi vir, dar esse abraço e no final ter a reconstrução dessa ferida. Então foi montado com excelência ali, acho que uma completou a fala da outra e pôde transmitir, porque tinha um homem e quatro mulheres, né, que estavam participando e a maioria ainda é mulher. E a gente ainda fala, qual é o nosso público? A gente ainda fica pensando com quem estou trabalhando, qual é o nosso público? Quero atingir todos, mas ali a gente atingiu as mulheres que realmente estão em busca de mudança, né? Que estão querendo mudar. Então a gente sentiu bastante. Isso foi o nosso. E para diga-se de passagem, gente, eu não conhecia a Harumi, tá? Ela mora no Japão, eu também moro, só que nós moramos a 500, quase 500 quilômetros, 498 de distância, e foi o nosso primeiro encontro presencial. Então, tudo que a gente se conhece é virtualmente. Então, foi a gente não. Foi um misto de informações ali, de conhecimento, né? Ninguém se conhecia, os três palestrantes não se conheciam também, então acho que a gente conseguiu acolher essas mulheres que estavam lá também. Eu que agradeço poder ter colaborado, porque realmente elas precisavam só do abraço. E como não dava para ela parar de falar, alguém tinha que ir lá e abraçar. Eu falei, gente, vai ter que ser eu, não vai ter jeito. A Ana falou, eu estava lá. Sim. Maravilha. Podia ter sido outro resultado, né? Maravilhosa. Vocês atuam de coração, de corpo, alma, né? O público sente, a gente sente daqui. Imagina só, imagina quem estava lá. Eu falo para Kelly, nossa, não vejo a hora, gente, vejo, né? A hora a gente
ter uma oportunidade presencial para a gente se encontrar e falar, olha onde a gente estava, olha onde a gente chegou. Que isso aqui vai, gente, isso vai longe, viu? Só digo, ó, eu intenção, ação, junto com a Kelly na intenção, na ação, na estratégia, no plano, juntou vocês, não tem outro caminho, é só voar mesmo, voos altos. São incríveis, muito bom ouvi-las. Mari quer falar? Gente, eu estava ouvindo vocês, eu me senti espelhada nesses depoimentos. Tipo, a Luciana falando uma pessoa próxima fala, você não é capaz de fazer alguma coisa, te derruba de uma forma que você se sente tão pequena, que ou você pega isso e transforma a raiva numa forma de falar, não, agora é que eu vou, igual a Kelly, eu acho que deve ser assim, né? Não, agora é que eu vou, ou, ou você se derruba mesmo. Mas quando você vai num lugar que as pessoas te acolhem, te dão um abraço, como a Harumi fala, né? Do poder do abraço, as coisas fluem de uma forma legal, né? Daí, tipo, no comecinho, voltando um pouquinho no começo da reunião, falando de você se sentir incapaz ou coisa assim, eu lembrei de uma vez que eu fui fazer o primeiro workshop. Daí era eu, uma amiga minha que era de Pilates, a gente se juntou para fazer um workshop. E eram todos engraçado que quando são pessoas amigas, a gente se sente tão, você se cobra muito. Então, a hora que você pega e vê seus amigos ali, você realmente, eu me travei. Eu não consegui. Eu teve uma hora que eu falei, gente, espera um pouquinho, deixa eu respirar, porque eu não estou conseguindo fazer. Foi a primeira, e eu acho que isso daí foi como um aprendizado, porque depois as meninas falaram, não, Mari, eu acho que é por causa que você estava com pessoas muito próximas. São pessoas que te conhecem. Então, qualquer falha que você fizer, você vai se cobrar porque nós somos suas amigas. Agora, se fosse pessoas diferentes, pessoas que a gente não conhece, às vezes a gente se solta mais fácil, por causa que ela não conhece seus defeitos, não conhece suas fraquezas, não conhece você. Então, às vezes pode ficar um pouquinho mais, como se fala, não é fácil, mas é mais, como se fala, harmônico para você poder trabalhar, né? Ouvindo vocês todas falando, eu falei assim, gente, é um grupo muito bom, é um grupo que eu quero ficar no coração. Obrigada por Ai, vocês meu deixarem. Deus. Dá vontade de dar um abraço, né, na Mari, né? E falando Tá. tão belamente aqui, olha só, quem lembra a Mari? Tímida, aqui linda, maravilhosa, confortável, conversando com a gente, falando super bem, Mari. Uhum. Linda, obrigada, viu, por compartilhar com a gente a sua experiência, viu? Muito obrigada. Pode falar, Rá. Mari, quando você pontuou, né, sobre as pessoas próximas, é, quando eu começo a analisar as pessoas próximas, que nem, por exemplo, minha mãe, minhas irmãs, amigas de infância, de adolescência, o que acontece? Elas têm tias, primas, primos, enfim, até o marido. Eles têm uma imagem nossa, às vezes assim, da gente criança, adolescente. Talvez eles não tenham nossa imagem adulta, profissional. Então, quem vai ver isso são pessoas de fora, onde a gente já causa um impacto ali, e a pessoa já analisa a gente, ele já tem uma certa confiança nessas pessoas. São os amigos mais recentes, que é o que vai conhecer a gente como a gente é no atual. Agora, as pessoas próximas, parentes, amigos de infância, eles têm uma visão nossa, assim, os amigos de infância vai ter, assim, a imagem, ai, da Harumi, legal, colega de classe que me ajudava nas provas, vai ter essa imagem.
E na Entendeu? Então, verdade é assim, muito, perdão, é muito duro a gente ter que reconhecer isso, mas para brilhar tem que ser fora do ninho. No sim, ninho a gente não vence. O ninho vai puxar a gente, porque veio cheio de crenças, aquelas coisas, porque fulano é isso. Então, no nosso ninho não vão enxergar a nossa essência de verdade. E é aí que a gente vai para o mundo e é aí que as coisas vão se alinhando, as pessoas que vão se aliar contigo vão te conhecer. Por exemplo, a gente é a primeira vez que a gente está se vendo aqui. E eu nunca fui tratada com tanto amor, tanto carinho, com tanta responsabilidade, sem vocês saberem quem eu sou. Entendeu? O universo depois vai trabalhando isso. Mas é muito duro, mas é fora do ninho que a gente brilha. No ninho, o ninho sempre vai puxar e a gente vai acabar se comparando. A gente não pode se comparar a ninguém. É o que a gente quer, é o que a gente busca e vamos para frente, mas fora do ninho. Aqui eu vou complementar o que a Emily falou, porque eu tive uma fase na minha vida, anos atrás, que eu ainda morava, né? Eu não era casada, eu morava com a minha mãe, com a minha família, e, e eu trabalhava numa empresa que eu estava passando por uma fase bastante difícil, desafiadora, assim, de me localizar mesmo, sabe, profissionalmente, aquele ambiente novo. O ambiente era incrível, né? Era eu mesma. E aí eu ouvi da dona, nunca esqueço, ela foi um anjo na minha vida. Eu tenho o maior carinho do mundo nela. Eu estava passando por uma fase que sabe quando você sente que você quer evoluir, mas que nem a Emily falou, o seu ambiente não é por mal, gente. Não é, o problema da minha família. Não, o problema não é a família, não é por mal, é o seu núcleo. Então, a história do seu núcleo te condiciona, né? A gente tem que só prestar atenção. Eu estava naquele meu núcleo familiar, né? E aí parecia que a minha vida não evoluía, sabe? E aí eu não sabia exatamente como sair daquilo. Aí ela chegou para mim e falou isso. Ela falou, você precisa quebrar esse ciclo da sua família. Você tem que ter coragem de fazer diferente. Só que fazer diferente requer coragem, tem múltiplos medos no meio do caminho, fora a clareza, né, que você tem que ter na vida para Dói, fazer isso. porque quando a gente toma essa decisão, é uma decisão dolorida. Eu que amo minha família, eu Exatamente. sou puro amor, eu sou todo amor, eu sou toda cuidado. Então, quando a gente tem que optar isso, é muito difícil. É como se tu estivesse arrancando um pedaço de ti. Mas é Exatamente. necessário para que tu esteja inteira para eles. É isso mesmo. E eu fiquei, meu Deus, mas e agora? O que que eu vou fazer? Enfim, e dali em diante eu fui trabalhando nisso, mas é um ponto que, que tocou fundo em mim, que eu falei, caramba, e fez muito sentido. Você pensar assim, caramba, o teu meio engraçado aqui, a gente nutre muito isso. Mas a gente trabalhar também para que na nossa família, a nova, né, a família que a gente constrói, ela sustente essa força, essa visão, enfim, esse coração de crescimento, de evolução, de aprendizado, que a gente está sempre aprendendo no nosso novo núcleo, né? A gente sai do núcleo raiz, né, da família, né, do nascimento, quebra esse ciclo para alçar novos voos e a partir dali você cria um novo núcleo, uma nova cultura. E aí, à medida que você aprende, que você aplica, né? Enfim, eu queria só agregar aqui com o que a Emily falou, eu tive experiência nisso e revalido muito, mesmo necessário. Pode falar, Kelly. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu já fiz. E não sei se vocês fariam. Sabe que no Instagram você pode ocultar as pessoas para não verem seu stories, né? Eu já ocultei toda a minha família. Quem já fez isso? Nunca fez, por quê? Vai falar, nossa, mas um vai falar pro outro. Quando eu estava para vender um produto, um lançamento digital, eu falei, meu Deus, agora tem que cair fazendo videozinho, nananana. Não, ai, porque não sei o que, vai ver, vai ver. Aí o que que eu tava com um mentor na época, aí ele falou assim, oculta todo mundo. Eu, como assim? Porque a gente pensa assim, nossa, como eu vou fazer isso? Imagina num ambiente presencial, tipo, ocultando todo mundo, virando a cara para todo mundo, tipo assim, né? Falei, não, Kelly, no digital você tem que trabalhar dessa forma. Sabia que essa forma de trabalhar no digital me fez crescer de um outro jeito? Falei, meu Deus, eu não estou fazendo isso para enganar. Realmente é para alcançar. E quando a gente começa a entender isso, funciona, senão a gente trava também, né? Aí eu ocultei toda a minha família, que só queria ver o que eu estava fazendo, deixando de fazer, para poder falar sobre o serviço, né?
que eu tava oferecendo. E depois falou, ó, tem que fazer live. Aí a live, ah, e se não aparece uma pessoa, duas pessoas? Ah, tampa ali aquela parte que aparece, dois, três visualizações e continua fazendo live. Então teve uma época que eu precisei fazer live para fazer o lançamento do curso, nanana. E eu falei, mas nada vai me parar. Só que é interessante que eu lembro que eu fiz isso. E hoje, quando eu vou fazer, se não tem alguém, né, para falar para você, e você fica travada novamente. Então, a constância que é a chave do negócio, né? Ah, já fiz, mas eu parei para voltar novamente. Demora um bocado a mais, né? Isso, e na verdade também a gente lida com uma coisa chamada energia. E depois que a gente entende isso, é duro o que eu vou falar, mas eu amo trabalhar com a verdade. Os nossos familiares, às vezes, a questão dessa energia de não querer que o outro vá, porque o fato da gente ser a pessoa diferente do ninho, a gente assusta. Porque para Sim. eles é como a gente estivesse perdendo. Então, eles, por amor, enfim, acabam nos puxando. Mas essa questão de energia de inveja é muito sério e principalmente no núcleo familiar. Infelizmente, é duro, mas é dessa forma. Por exemplo, a minha mãe, ela tem inveja e eu sei, porque talvez eu tenha trilhado um caminho que ela gostaria de ter trilhado. E não é por mal, eu sei que ela me ama do fundo da alma e do coração, que ela torce e tudo. Então, dada essas informações, essas coisas, é uma tia, é uma. Então, a gente precisa se blindar. E esse se blindar, quando tu tá te priorizando, não existe culpa. Porque às vezes a gente até faz, mas faz. Ai, será que eu tô fazendo certo, mais incluindo a minha tia, minha avó, minha prima, né? Mas é uma forma de se preservar. Isso na verdade, como é que eu vou dizer? Uma luta pela sobrevivência. E quando a gente Exato. aprende a se blindar dessa energia e fazer isso com muito amor, com muita delicadeza, sem judiar, sem machucar, tá tudo certo. Mas guardem isso. Família é uma coisa, infelizmente, mas isso faz a gente crescer, faz a gente ir para o próximo nível. Essa dificuldade, esse desafio que todos nós temos dentro do nosso lar, independente, todos nós temos, nos faz ficar cada vez melhores. E estar aberto a aprender é fantástico. Sabe, Emily, minha família é muito de título, Uhum. sabe? Médico, advogada, assim, né? Então eu Sim, fui a única da. Eu não tô falando da minha família assim, pai e irmãos, tá? Eu uhum. falo parentes, sim. Parentes. Todos assim, é. Aí eu fui a única que foi pro Japão, sabe? Foi fora, trabalhou lá, né? Enfim, fez coisa diferente, como você falou. E aí eu não queria. Ué, o que ele resolveu fazer? Sabe? Tipo assim, ué, o que aquele agora tá fazendo? Ah, ela tá fazendo curso. Ah, foi pra Tailândia. Ah, pra quê? Em vez de fazer uma faculdade, tipo assim. Só que aí, sabe o que eu observei? Ah, eles são do título. Quando eu comecei a ganhar medalha nos campeonatos que eu virei atleta, Kelly. Hoje eu não oculto mais ninguém, entendeu? Sim. Falei, era título que queriam. Agora vocês têm. Era troféu, era palco, era pódio, sabe assim? Mas não que eu fiz isso para agradar. Mas é que nem você falou, tem momento que a gente precisa se blindar. E mais Sim. para frente, tem pessoas que não entendem o que a gente está fazendo, né? Por mais que Até nosso hoje não parente entendem o que eu faço. não consegue apoiar, sempre está Aí, criticando. esse troço não dá certo. Olha quanto tempo ela tá tentando e não dá nada. E eles nem imaginam o que acontece no interno, que eu já quebrei quatro É, vezes, o que eu já fui, já voltei. bastidor. E ninguém Aham. sabe do Aí fala assim, bastidor. que ela tá fazendo ali? É com hino nacional? Ué, campeã brasileira? Ué, do nada, né? Tipo assim, É sabe? do nada. É como se É ele do tivesse nascido do nada. ovo, do nada. É. Exatamente. Patrícia, gostaria de compartilhar algo conosco? Eu estou ouvindo tudo porque é muito conhecimento, é tudo muito assim. Eu já estou na área trabalhando com mulheres há muito tempo, né? Porque eu sou da área da educação e na área da beleza.
E ouvir vocês, assim, é grandioso. Eu até falei com a Emily, a gente precisa estar com pessoas onde a gente senta e aprende, né? Porque geralmente quando a gente é líder, a gente faz muito curso de alta performance, tá tendo que sempre tá perfeito. O que a Lu passou é algo que eu passo assim há muitos anos, né? As pessoas não entendem o que você faz, você trabalha na internet, você está fazendo o quê? Só fica lá conversando no celular ou no computador. E ter essa inteligência emocional de falar assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por que que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo e não importa o externo, é algo que é construído muito na dor. É de você chegar em meia hora antes de você entrar no palco e levar uma na cabeça. E você falar assim, é um teste, na verdade, né? Você saber realmente, é isso que eu quero fazer. Eu vim para fazer isso. Quando eu conheci a Emily, foi assim, uma intuição de chegar e falar para ela, olha, eu vou ser muito verdadeira com você, a situação é essa, e é isso que eu tenho para te oferecer. Então, eu aprendi que a gente não pode mais mascarar certas situações, mas uma das coisas que a gente vem trazendo nessas últimas semanas é esse blindar. Não adianta a gente querer acolher todo mundo, não, eu tenho que ajudar todo mundo é legal, porque você às vezes não vê que não é todo mundo que tem os mesmos sentimentos que você. Aí você cai num ciclo, e eu caí várias vezes, e caio e levanto, é de você começar a selecionar quem são as pessoas tóxicas, né, que às vezes travam a sua vida. E a gente fica nesse sentimento de culpa, não é só família, são amigos muito próximos, são pessoas que estão com você há muito tempo, aí você fica com medo, ah, mas ela me ajudou tanto, ela me segurou na mão que mais precisei. Só que quando você se prioriza e traz o amor próprio para a sua vida diária, você entende que tem certas situações e tem certos projetos que precisam ficar mesmo, igual a galinha fica ali chocando, cuidando e zelando o tempo todo, porque senão não vai chocar. Então, o projeto não vai nascer. Eu tive vários projetos estagnados, às vezes que estavam quase que em um Titanic, porque eu comecei a querer levar todo mundo comigo. E não é todo mundo que está preparado para viver o que você tem para viver. E dói muito a gente ter que fazer essa seleção, porque às vezes você fala assim, ah, mas será que isso é certo? É fulano, é ciclano, é família, né? E as pessoas que mais a gente espera ter reconhecimento são as primeiras a te jogar uma pedra ou jogar um balde de água fria. Aí você fala assim, mas se ele que me conhece não confia em mim, os outros vão confiar? Quem está lá fora vai dar crédito? Então, essa inteligência emocional, precisa ser construída, porque a gente veio, cada um de nós veio com um propósito nessa vida, e às vezes a gente pode deixar de fazer isso por não saber fazer essa distinção. Quem é que está pronta para ir comigo agora? Quem é que realmente entende o que eu faço e por que e para quem eu faço? Então, eu estava ouvindo todas vocês, porque eu gosto muito de ouvir, observar. Eu cheguei no grupo agora, né? Foi assim, um presente conhecer o projeto. E imediatamente chamei a Emily, falei, Emily, tem que ir para Entre Sós, porque você não imagina que grupo maravilhoso. Que Porque a gente presente está sempre extraordinário. acostumada, né, a estar na liderança e estar puxando as pessoas, mas estar entre pessoas que estão já no nível de expansão de consciência como vocês têm, é um lugar seguro, o que Beri falou de vulnerabilidade. Eu tive que me expor dessa forma, porque como eu tenho projetos startados para mulheres, eu tinha que estar sempre bem, eu tinha que estar sempre sorrindo. Sabe quando as pessoas pensam que você não... É um robô, você não tem mais aquela coisa de, ah, hoje eu não estou bem. Eu não podia dizer, ah, hoje eu não estou bem, hoje eu não quero falar com ninguém, hoje eu não quero saber de nada. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que estar 100% bem o tempo todo, né? E quando eu deixei isso cair por terra, eu tirei um peso gigante da minha alma. Eu não preciso estar bem todo dia. E tá tudo bem não estar bem, né? E ter um grupo como vocês, poxa, isso é magnífico, assim, onde você pode falar, hoje eu não estou bem, hoje eu não quero conversar com ninguém. Tá tudo certo. Hoje, né, a gente está com os hormônios bagunçados, vou ali para uma aromaterapia, para uma cromo, e quando eu estiver bem, eu volto. E ninguém aqui vai ficar julgando uma outra. Isso é magnífico, né? Tá num lugar assim. Gratidão. Eu estou muito feliz por estar aqui. Emily, eu disse Adorei que te era tudo de ouvir. bom e você está aí sentindo na pele a energia dessas mulheres incríveis. Gratidão.
Exatamente Maravilha. isso que a Patrícia falou, né? Que a gente possa unir as energias aqui, mesmo oscilatórias, né? Que aí vocês, com o projeto de vocês, possam ficar mais nutridas, né? Com a nossa energia, né? Tipo, tá num ambiente assim, ó, tem um projeto Kaharumi pro Japão ano que vem. Quem quiser ir pro Japão, tá? Fala aqui comigo. Quem quer se juntar? Então a gente já está fazendo um projeto Japão. Só que aí eu estou no Entre Sócias, eu ouço que nem a Patrícia falou, eu vou ouvindo a vivência, eu vou aprendendo e a gente vai nutrindo. E aí a gente vai colocando nossos projetos, né, particulares, mas falando sobre o bastidor junto com vocês. Então isso é maravilhoso. Eu acho que isso daí a gente é diferente de ser acelerada, mas acelerar o processo. Sabe? Às vezes a gente está acelerada, mas o processo está empacado. E é quando a gente sente que está acelerado e o processo está acelerando, parece que tudo flui de uma maneira muito mais leve, né? Mais natural, sem peso. Isso que é maravilhoso, né? E é isso que eu quero viver, gente. Meu propósito de vida é acelerada, mas fluida, sabe? Assim. Tipo, agora eu vou tomar um cafezinho que tá tudo certo, nada vai me atrasar, porque tá no fluxo. Meninas, muito obrigada por esse momento. Inclusive, cada uma de vocês tocou forte aqui o coração de cada uma, eu tenho certeza. Eu me emocionei trocentas vezes, eu precisei ficar quieta, porque se eu abrisse o áudio, eu ia chorar, eu não ia falar. Então, eu fiquei na minha aqui, mas tenho certeza de que vocês, aqui a gente se enriqueceu muito. Eu renovo cada vez mais, assim, primeiro comigo mesma, né? Porque isso faz parte do meu trabalho, inclusive, né? Já inspirar as pessoas a fazerem aquilo com paixão mesmo. Fazer aquilo que a gente fala aqui, fazer aquilo que você veio fazer. Isso que me move. E é muito importante quando a gente está em fases muito oscilatórias, né? Oscilantes. Agora me deu branco, hein, gente? Vocês me corrijam. Voltar para si e falar aonde eu quero chegar, o que arde meu coração, onde eu me vejo. A Kelly outro dia fez isso comigo. Ela falou, Beli, olha onde você se vê aqui. Ela me ajuda. E é bom porque quando vocês. Eu falo, Kelly, gente, mas todos vocês tenham certeza disso. Eu fiz chorar aqui, tá? Que agora eu me recompus. Todos vocês tocam aqui dentro da gente. Eu tô mencionando um episódio que eu tive com a Kelly, que é isso. A gente volta para si e resgata dentro de nós aquilo que queima nosso coração, que arde e fala, não é lá, eu tô fazendo tudo isso aqui porque eu quero chegar ali pelas pessoas, pelo nosso propósito, pelo coração que queima por aquilo, porque é o que faz sentido. E a gente precisa viver com uma coisa que faça sentido, é o que faz sentido. E aí, para a gente poder. É... Como se con- Kelly? Eu achei que você ia falar pra gente poder fechar, porque Eu ia fazer já uma passou. pergunta, mas tudo bem. Pode falar. Não, era só para complementar você, assim, sabe, para fechando, Ah, assim. sim, eu pensei que ele ia falar alguma coisa antes. Eu falei, sabe, fique à vontade. Então, gente, realmente, para a gente poder se conduzir, né, para o final, eu gostaria que só que brevemente cada uma de vocês falasse uma palavra que te representa hoje, que é uma palavra que, assim, essa é a minha palavra, é ela que me conduz. Uma palavra para cada uma de nós, que a gente vai levar para os próximos dias. Eu tô aqui, mas é porque eu quero chegar lá. Aquela deu uma frase, né? Mas tá bom, releve. Decisão, Qual? Decisão? decisão. Boa. Posso falar a minha Disciplina. já? Disciplina. Olha lá, Kelly, disciplina. Eu ouço disciplina, eu lembro da Kelly. Movimento também. A Si falou aqui. Presença. Emily, não escutei o que você falou. Você falou. Disciplina. Disciplina. Ah, A Patrícia, gratidão. Poderoso. Posso falar? Compartilhamento.
Perfeito. Desapego, né? Fala do desapego. Poderoso, né, Rá? Eu que o diga. Posso falar? Visão. A Ana, leveza. Maravilhoso. E mais? Todas falaram, né? Perceberam que as Posso palavras se complementam. Sim, Elas Dá deram para formar uma toda, frase. formou tudo que a gente sim. conversou aqui na reunião. Gurias, isso aqui não é um encontro de pessoas, é um encontro de almas. Assim como o meu encontro com a Patrícia foi de almas, eu não tinha link no meu Instagram, não tinha como chegar em mim, foi algo extraordinário que aconteceu. E hoje, de verdade, foi um encontro de almas. E quando almas se encontram, as transformações com certeza acontecem. Gratidão, gurias, vocês são incríveis. Que lindo. Muito obrigada. Ótima noite, ótimo dia Bom e ótima descanso, ótimo dia, tarde para ótima tarde. Ana, que está em Portugal. E até o próximo encontro.